Quando eu tinha 15 anos, eu passei pela pior experiência da minha vida. Agora, eu tenho 40. Mas eu nunca mais esqueci. Minha família inteira foi acampar em um daqueles campings grandes de galera. Quando eu falo minha família inteira, eu quero dizer tios, tias, primos, todo mundo. E dos meus primos eu era o mais velho, com a menor diferença de idade sendo de 3 anos. Então eu não tinha muito assunto com eles, já que eu era o adolescente da galera. Nesse acampamento haviam outros adolescentes na casa dos 15 e 16 anos, então eu comecei a me enturmar e a andar com eles. Meus pais sempre confiaram muito em mim porque sempre fui muito responsável, saindo para curtir e chegando em casa na hora do jantar. E por esse motivo, eles não ficaram no meu pé e me deixaram livre para curtir aquele acampamento. Certa noite estávamos em volta da fogueira quando alguém teve a ideia de brincar de esconde-esconde. Um esconde-esconde tipo detetive. Um grupo ia atrás do outro com a lanterna e quando encontrasse uma pessoa, ela se juntava ao grupo dos caçadores até sobrar a última caça, que era o grupo que estava escondido, e a última caça ganhava o jogo. Como na época não tínhamos celulares nem internet, essa era a nossa brincadeira de acampamento. Nós fizemos o sorteio e eu acabei caindo no grupo da caça, no grupo que tinha que se esconder. Eu peguei minha lanterna que ficaria apagada até ser descoberto e saí atrás de um lugar para se esconder. Nós tínhamos 5 minutos de vantagem para isso. Eu sempre optava para me esconder em cima das árvores porque achava que era mais difícil de encontrar, mas nunca deu certo. Então decidi mudar minha tática. Estava correndo até achar um buraco debaixo de uma árvore caída, coberta com folhas, e eu me enfio ali dentro. As folhas estavam úmidas, mas eu não ligo para isso, pois o lugar era genial. A buzina toca. Era para sinalizar que o tempo se esconder acabou, e eles viriam atrás de nós. E eu conseguia ver ao longe as lanternas iluminando a escuridão. Aliás, a floresta ao redor do acampamento está muito escura, como sempre. Em certo momento eu começo a escorregar nas folhas úmidas e entrar mais no buraco. Eu não consigo me segurar em lugar nenhum, então eu caio para um buraco mais fundo. Uma espécie de caverna fria e ainda mais escura. Eu sinto molhado nos meus joelhos e pego minha lanterna e ligo, e quando ela acende, eu vi a coisa mais assustadora da minha vida. Havia um corpo de uma mulher ensanguentada, com muitas lacerações pelo corpo. Em toda a parte, no pescoço, no peito, nas pernas e na costela. Não havia como ela estar viva, e o sangue estava espalhado por todo o lugar. O úmido nas folhas não era água, era sangue, que provavelmente alguém jogou o seu corpo para dentro daquele buraco. Eu estava em choque, travado, sem conseguir me mexer, quando me bate um desespero, e eu tento voltar por onde entrei, mas era alto, e estava escorregadio demais. Quando escuto passos vindo em direção ao buraco, eu não conseguia falar nem gritar, mas consegui um grunhido, baixo, desesperador, e os passos pararam. A pessoa tinha me escutado e eu dava graças a Deus, acreditando que seria algum adolescente no acampamento da brincadeira. Até perceber que não havia luz. A pessoa não fazia parte da brincadeira, não estava com uma lanterna, e o desespero voltou com tudo. A pessoa começa a se aproximar do buraco quando deita pelo lado de fora, e começa a entrar 2 pernas de homem, alto, um pouco acima do peso. Não havia outra alternativa a não ser correr caverna dentro, rumo ao desconhecido com a lanterna na mão, tentando iluminar o caminho. O homem desce e em seguida começa a correr atrás de mim com uma respiração ofegante e forte. E por sorte, eu acho a saída e resolvo desligar a luz para ficar indetectável na escuridão. Mas o cara continuava a correr. Ele conhecia o lugar, mas sua respiração só piorava, e do nada os passos somem. Ele deve ter se cansado. Eu não paro e acho a estrada que dava ao acampamento e corro para lá gritando, gaguejando, que tinha visto um corpo. Quando eu chego, eu caio de joelhos chorando e todos olham para mim. Os adultos vêm em minha direção perguntando o que havia acontecido e eu chorava de gaguejar, sem conseguir falar. Depois de 5 minutos eu acalmei e consegui contar o que vi. Já havia policiais no local, pois eles já tinham entendido o que tinha acontecido, e eu mostrei a localização à polícia, que encontrou o corpo da mulher, e 10 minutos depois, encontraram o cara na floresta. O homem era seu marido, que acreditou por estar em um acampamento, poderia dar um sumiço na sua esposa sem que ninguém percebesse. Quando a polícia o encontrou, ele carregava uma machadinha suja de sangue, que foi a arma do crime. Para minha sorte, ele já tinha uma certa idade e era corpulento, e não conseguiu acompanhar o meu ritmo. Ele confessou que me mataria para me calar, mas que em certo momento não tinha mais fôlego.
Isso foi muito assustador, foi sem dúvidas a pior coisa que já aconteceu na minha vida e me assombrou por anos. Precisei fazer anos de terapia e mesmo assim, às vezes, ainda tenho pesadelos com aquela noite. O homem pegou prisão perpétua, mas morreu coisa de 5 anos após o crime, por parada cardiorrespiratória. Por causa desse dia eu fiquei com traumas de acampamento e de floresta e tinha pavor de ficar sozinho no escuro. Mas hoje eu estou curado, tendo apenas alguns pesadelos às vezes. Eu me considerava um explorador urbano experiente. Há muito tempo, me aventurava por lugares abandonados e já havia visto alguns locais realmente incríveis e belos, que foram esquecidos pela humanidade e tomados pela natureza. Essas explorações sempre me deixavam maravilhado e me proporcionavam fotos impressionantes, já que também sou um fotógrafo amador. No ano de 2008, um colega de trabalho me contou sobre uma mina de carvão abandonada na floresta, perto da loja de departamentos onde trabalhávamos, em Dakota do Sul. A loja estava cercada por uma espessa área florestal e não era surpresa que o local como aquele existisse escondido na floresta. Infelizmente, meu colega não estava interessado em explorar a mina, então eu levei a ideia ao meu amigo Ray, e ele estava empolgado com a aventura. Meu colega de trabalho explicou que a mina ficava perto da principal trilha de moto, que atravessava uma parte da floresta e retornava para a cidade. Fiquei surpreso com a proximidade no local. No entanto, meu colega parecia bastante interessado em me convencer a evitar a mina. Me mandou uma mensagem mais tarde naquele dia enquanto eu me preparava para a exploração, dizendo que tinha experienciado coisas estranhas por lá. Mesmo assim, ignorei o aviso e decidi seguir em frente. Preparei minha mochila com tudo o que precisava. Minha câmera, lanternas resistentes, bandanas para proteger nossas bocas e evitar inalar toxinas, garrafas de água, um tripé e algumas baterias extras. Joguei a mochila na minha caminhonete, busquei Ray e fomos para o local. Estacionamos minha caminhonete no lugar designado e trancamos o veículo. Encontramos a trilha de cascalho que levava à floresta. A trilha estava no canto mais distante do lote e era toda de cascalho, fechada com uma corrente amarela e sinalizações sobre horários de abertura. Descemos a trilha e entramos na densa floresta de Dakota do Sul. A floresta nos envolveu em um silêncio profundo. Meu colega de trabalho havia me dito para virar na primeira bifurcação de cascalho, à direita, e ao fazermos isso, vimos uma clareira com algumas árvores. Era por volta das 4 da tarde, então ainda havia luz suficiente, mesmo que fôssemos explorar por algumas horas. Quando chegamos à entrada da mina, tirei uma foto da entrada e coloquei minha bandana sobre a boca. Olhei para o Ray, que estava tão animado quanto eu. Entramos no túnel e, a dar os primeiros passos, senti um gosto de poeira nos pulmões. A luz da minha lanterna revelou paredes rochosas do túnel, decoradas com pichações. O chão estava coberto por cerca de 5 centímetros de água marrom turva, o que tornou a caminhada um pouco difícil. À medida que avançávamos pelo túnel, notamos uma luz natural vindo de um grande buraco no teto. A água estava mais profunda e o grafite mais claro, enquanto nos aproximávamos. Eventualmente chegamos a uma sala com vigas de madeira e mais grafites nas paredes. As vigas tinham mensagens inquietantes, pintadas com tintas luminosas. A sala estava elevada em relação ao túnel e não havia água nela, o que era um alívio. O ambiente se tornava mais difícil de respirar, conforme nos afastávamos da entrada. Continuamos explorando, mas a sensação de desconforto e a qualidade do ar era horrível e começaram a nos afetar. Depois de vagar mais profundamente pelo túnel, Ray parou e olhou para mim com terror. Ele desligou a lanterna e fez um sinal para que eu fizesse o mesmo. Ficamos em silêncio ouvindo gotas de água e então começamos a ouvir algo perturbador. Parecia alguém falando, mas as palavras eram incompreensíveis e se assemelhavam a sussurros. Ray sussurrou que queria sair dali e eu também comecei a sentir pavor. Ligamos nossas lanternas novamente e avançamos pelo túnel, tentando ignorar a sensação sinistra que se instalava, a sensação de medo. E eu me sentia cada vez mais ansioso. O medo de repente tomou conta de nós, pois o barulho da pessoa só aumentava, e as vozes do sussurro começaram a ficar mais intensas, combatidas em algo de metal. Decidimos voltar correndo pelo túnel. Enquanto corríamos, o som de alguém atrás de nós se intensificava. A pessoa parecia estar batendo em um objeto metálico e gritando com força. A adrenalina tomou conta de mim, e Ray e eu corríamos e tropeçávamos na água, enquanto a figura perturbadora continuava a gritar, a nos amaldiçoar e a nos xingar. Finalmente,
Ao avistarmos a luz natural da entrada da mina, sentimos um alívio imenso e saímos correndo, sem parar para olhar para trás. Nunca relatamos o ocorrido à polícia, pois sabíamos que teríamos problemas por invasão de propriedade privada. Desde aquele evento, nunca voltei àquela mina e nunca tive uma experiência tão horrível em um lugar abandonado. Continuo explorando até hoje, mas em raras ocasiões, quando alguém menciona túneis ou locais subterrâneos, sinto mesmo o calafrio e o medo indescritível daquele dia. Meus amigos e eu compartilhamos um hobby chamado exploração urbana. Se você não conhece, basicamente, explorar lugares abandonados e tirar fotos. Infelizmente, aqui onde moramos, é quase impossível encontrar locais abandonados, já que vivemos longe de grandes cidades. Então buscamos lugares bonitos ou assustadores na floresta para fotografar, o que é mais difícil, mas melhor para nós. Gosto de ir em lugares onde poucas pessoas vão, o que traz uma grande emoção. Recentemente recebi uma mensagem no Facebook de alguém que gostou das nossas fotos. Ele nos contou sobre uma caverna profunda na floresta. Estávamos animados, pois nunca ouvíamos falar desse lugar antes e fizemos muitas pesquisas para encontrá-lo. Ele mencionou que a caverna era tão extensa que ele não conseguia alcançar o final, pois a bateria do celular acabou e ele ficou sem luz. O cara nos deu instruções detalhadas sobre como chegar até lá. 2 horas de carro e uma caminhada de 1 hora na floresta. Usamos as coordenadas do GPS, mas o Google Maps mostrava a área com clareza, então decidimos arriscar a ir. Dirigimos por quase 3 horas e caminhamos. A trilha era péssima, cheia de pedras e buracos, o que fez com que o carro quase fosse destruído. Finalmente chegamos a um ponto onde tivemos que estacionar e iniciar uma caminhada agradável. Após 1 hora, a trilha se dividiu em 2 caminhos. Decidimos seguir pelo caminho da esquerda, que descia pela floresta, enquanto o outro era mais reto. Eventualmente encontramos a entrada da caverna. O dia estava muito quente, variando de 25 a 30 graus, mas o ar que saía da entrada da caverna era tão frio que tremíamos. Era estranho passar de 30 graus para algo em torno de 5. Caminhamos alguns metros e encontramos gelo. À medida que avançávamos, era difícil se comunicar devido ao eco vasto dentro da caverna. Tínhamos que sussurrar para nos entendermos. Depois de um tempo, começamos a ficar assustados, enquanto sussurrava para meu amigo sobre como o lugar era incrível. Ele me pediu para calar a boca e ouvir. Paramos, mal respirando, e ouvimos alguém caminhando na nossa frente. Não era um animal, pois o som indicava que era um bípede. Então meu amigo perguntou: "Quem está aí?" E a pessoa parou de andar. Eu sugeri que voltássemos, mas ao recomeçar ouvimos a pessoa andando em nossa direção. Ela estava realmente próxima de nós e parou praticamente em nossa frente, em meio à escuridão, quando meu amigo ligou a lanterna em sua direção, iluminando o lugar. E não era apenas uma pessoa. Deviam ter pelo menos 10, vestidas de branco com capuz, e o cara na nossa frente, que havia caminhado em nossa direção, estava em pé, sem camisa, com alguma máscara de animal como um alce na cabeça. Uma máscara muito real, que parecia ter sido feita com pele de verdade. Quando ele fala para o resto do grupo: "Peguem-nos." E nós começamos a correr, enquanto eles corriam atrás de nós. Eu nunca corri tanto na minha vida, mesmo tropeçando em pedras e galhos. Os homens arremessavam as pedras em nossas costas. Algumas ainda nos acertavam, mas naquele momento não sentíamos a dor, pois a adrenalina falava mais alto. Não havia nada por perto, nem um carro ou alma viva, além de nós e das pessoas que nos seguiam. Estávamos sozinhos na escuridão da caverna. Sentimos que nossas vidas estavam em perigo e corremos em direção à saída o mais rápido que pudemos, sem nos preocupar com escorregar no gelo ou andar na água. Finalmente saímos da caverna e eles pararam de nos seguir, mas não queríamos saber disso, pois continuamos a correr em torno de 20 minutos pela trilha. Eu estava chorando e meu amigo estava em choque, perguntando o que estava acontecendo. Chegamos ao carro sem olhar para trás e fizemos o caminho de volta em silêncio, refletindo sobre o que havia ocorrido na caverna. Nós acreditamos que poderia ser algum tipo de ritual ou religião e nunca mais voltamos para aquele lugar, sem contar que sempre que falamos com outras pessoas sobre exploração em cavernas, avisamos para evitar aquele lugar. Não chamamos a polícia no dia, pois achávamos difícil de que eles acreditariam em nossa história. Essa foi a minha primeira experiência realmente assustadora com exploração. Quando eu estava na minha adolescência, meu pai viajava muito a trabalho e nós sempre íamos com ele. Em certa época, nos mudamos para uma cidade no interior. Íamos ficar por lá temporariamente, mas acabamos passando alguns anos.
Nessa cidade eu conheci o meu amigo Lawrence, um cara muito legal, mas que pagava de durão o tempo todo, sempre querendo ser o mais forte de todos e chamando os outros de frouxo. Depois de 3 anos, meu pai finalmente ia viajar a negócios novamente. Ele nunca tinha ficado em um lugar assim por tanto tempo, e eu fiquei muito triste com a notícia, pois tinha criado raízes na cidade. Mas sabia que era o melhor para nós, então resolvi passar uma noite na casa de Lawrence como despedida. Quando anoiteceu, Lawrence me disse que havia achado uma caverna na mata, não muito longe dali, e que poderíamos ir visitá-la. Como era meu penúltimo final de semana na cidade, eu topei. Pegamos nossas lanternas e blusas de frio, pulamos a janela e fomos. Após uma longa caminhada, chegamos à caverna. Ela era bem escondida e isolada, mas só pela entrada já dava para perceber que outras pessoas já estiveram por lá, pois tinham garrafas de bebidas, pacotes de salgadinhos e latas pelo chão. Mas isso não nos amedrontou e continuamos nossa investigação. Entramos na caverna, que era muito escura, e começamos a caminhar. Quando chegamos ao fundo, o lugar estava uma zona. Haviam roupas jogadas no chão, o colchão velho todo manchado de preto e vermelho, que parecia sangue no canto. Alguém parecia morar por ali, e era bem provável que sim, pois a uns 10 minutos de caminhada morava um grupo de mendigos. A caverna fedia a mijo, e perto da cama algumas coisas me chamaram a atenção. Haviam cordas com uma mordaça ao lado e camisinhas, e logo acima revistas de mulher pelada e fotos. Eu peguei as fotos com as mãos, iluminando com a lanterna, e comecei a vê-las. Algumas fotos, na verdade, eram recortes de jornal e revistas de coisas bizarras, como pilhas de corpos do Holocausto, acidentes de carro e aviões, com corpos mutilados à mostra, entre várias outras atrocidades. Aquilo estava me deixando nervoso e com muito medo, quando ao passar algumas fotos, vejo uma foto daquele lugar, do colchão, e de uma mulher amarrada. E neste momento, Lawrence toca no meu ombro, e eu me assusto. Eu penso em falar para ele para sairmos dali, mas pensei que se falasse, ele me chamaria de covarde. Mas mesmo assim, eu crio coragem e falo, e surpreendentemente ele responde que é uma ótima ideia. Quando começamos a sair no fundo da caverna, o único lugar que ainda não tínhamos ido, escuto uma respiração forte. Havia alguém por ali. Então corremos sem olhar para trás, sem parar, até voltar para a casa de Lawrence, e ao chegar, ele me conta que havia sangue no chão e mais fotos bizarras, e assume que pela primeira vez na vida sentiu muito medo. Inicialmente não queríamos chamar a polícia, pois teríamos que contar aos nossos pais que saímos aquela noite escondidos. Mas sem dúvidas, essa foi a coisa certa a se fazer. Contamos a eles, que chamaram a polícia e foram ao local e encontraram as fotos, a cama e tudo, menos o cara que morava por ali. A mulher da foto nunca foi reconhecida. Na semana seguinte eu parti, e eu nunca mais me esqueci desse lugar, que me deu pesadelos por mais de um mês. Ainda sou amigo de Lawrence, mesmo morando longe, e mesmo depois de grande. Mas nós nunca mais fomos visitar aquela caverna novamente.